Bom dia. Antes que este dia avance, antes que as vozes do mundo fiquem mais altas, antes que as responsabilidades comecem a tocar na porta da sua mente, escute esta palavra com o coração aberto. Existem batalhas que ninguém vê, mas Deus vê. Existem medos que você não conta para ninguém, mas o Senhor conhece. Existem pensamentos que chegam de manhã cedo, tentando roubar a sua paz antes mesmo de você dar o primeiro passo do dia. Mas hoje, pela palavra do Senhor, você não vai começar esta manhã debaixo do medo. Você vai começar esta manhã debaixo da luz de Deus. O Salmo 27 levanta uma verdade mais forte do que qualquer escuridão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Essa não é apenas uma frase bonita. Essa é uma declaração de guerra contra o medo. Essa é uma lâmpada acesa no meio da noite da alma. Essa é a voz da fé se levantando quando a ansiedade tenta dizer que tudo vai dar errado. Talvez você tenha acordado com o coração apertado. Talvez você tenha aberto os olhos e, antes mesmo de agradecer por mais um dia, já pensou nos problemas, nas contas, nos exames, no trabalho, na família, naquela conversa difícil, naquela decisão que você não sabe como tomar. Talvez você esteja se preparando para sair de casa, mas por dentro sente como se estivesse entrando em um campo de batalha. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro existe um medo que você não consegue explicar. Mas hoje Deus está dizendo: eu sou a sua luz. Eu sou a sua salvação. Eu sou a força da sua vida. Fica comigo até o final desta oração, porque eu creio que o Senhor vai arrancar o medo do seu coração e colocar coragem onde havia insegurança. Eu creio que, enquanto você ora, a luz de Deus vai entrar em áreas da sua vida que estavam confusas, pesadas e escuras. E ao final deste tempo, você não vai sair como entrou. Você vai sair lembrando que não caminha sozinho. Você vai sair sabendo que, se Deus ilumina o seu caminho, a escuridão perde força. Se Deus sustenta a sua vida, o medo não tem domínio sobre você. Se esta palavra já começa a tocar o seu coração, deixa o seu gostei como um ato de fé nesta manhã. Não como uma obrigação, mas como quem declara: Senhor, eu escolho começar este dia com fé, não com medo. E escreve nos comentários: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Escreva com calma. Escreva com fé. Escreva como quem planta uma bandeira espiritual sobre a própria vida. Porque, quando você declara a palavra de Deus, você está dizendo ao medo que ele não tem a última palavra. O Salmo 27 é um dos salmos mais profundos de coragem, confiança e refúgio em Deus. Davi não escreveu essas palavras em um momento fácil. Ele não estava sentado em um palácio tranquilo, sem problemas, sem ameaças, sem pressões. Ele sabia o que era ser perseguido. Ele sabia o que era ter inimigos. Ele sabia o que era dormir sem saber se acordaria seguro. Ele sabia o que era carregar tensão, incerteza e perigo ao redor. E mesmo assim ele declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei.
perceba algo poderoso. Davi não disse: as circunstâncias estão leves, por isso não tenho medo. Ele não disse: meus inimigos desapareceram, por isso estou em paz. Ele não disse: tudo está resolvido, por isso posso descansar. Não. Ele disse: o Senhor é a minha luz. A confiança de Davi não estava na ausência de problemas. A confiança de Davi estava na presença de Deus. E essa é a palavra para você nesta manhã. Talvez nem tudo esteja resolvido. Talvez ainda exista uma porta fechada. Talvez ainda exista uma conversa pendente. Talvez ainda exista um exame, uma dívida, uma dor, uma saudade, uma espera. Mas se o Senhor é a sua luz, você não precisa andar no escuro. Se o Senhor é a sua salvação, você não está perdido. Se o Senhor é a força da sua vida, você não será vencido pelo medo. Começar o dia com Deus não significa que você nunca enfrentará oposição. Significa que a oposição não terá autoridade para roubar sua fé. Confiar no Senhor nesta manhã não significa que você nunca sentirá medo. Significa que o medo não vai conduzir suas decisões. Entregar o dia a Deus não significa fugir da realidade. Significa encarar a realidade acompanhado pela presença daquele que é maior do que tudo. Talvez você esteja enfrentando uma batalha na mente. Pensamentos repetitivos. Preocupações que voltam. Medos que parecem crescer quando a casa fica silenciosa. Talvez você tente orar, mas a mente corre. Tenta descansar, mas o coração acelera. Tenta confiar, mas uma voz interna pergunta: e se não der certo? Hoje, em nome de Jesus, essa voz vai perder força, porque a luz de Deus vai entrar na sua mente. Talvez a sua batalha esteja dentro de casa. Um casamento enfraquecido, um filho distante, uma família dividida, palavras que machucaram, silêncios que pesam. Talvez você se sinta cansado de tentar manter tudo de pé. Mas Deus entra nas casas. Deus entra nos quartos. Deus entra nas conversas. Deus entra nas áreas onde ninguém mais consegue entrar. E quando a luz do Senhor entra, até aquilo que parecia sem vida pode começar a respirar de novo. Talvez a sua batalha esteja nas finanças. Você olha para as contas e sente o medo crescer. O dinheiro não acompanha as necessidades. As responsabilidades aumentam. O futuro parece incerto. Mas o Deus que foi luz para Davi também é o Deus que provê no deserto, que abre caminho onde não existe caminho, que sustenta seus filhos quando os recursos humanos parecem pequenos demais. Talvez a sua batalha esteja na saúde, um diagnóstico, um sintoma, uma espera por resultado, uma dor que não passa, uma fraqueza que você não sabe explicar. Mas o Senhor é a sua salvação. Ele conhece cada célula do seu corpo. Ele conhece cada lágrima que caiu em segredo. Ele conhece o medo que você tenta esconder. E nesta manhã, Ele se aproxima não para acusar você por ter medo, mas para fortalecer você dentro da luta. Meu irmão, minha irmã,
Antes de entrarmos profundamente em oração, faça algo simples. Se for possível e seguro, respire fundo agora. Inspire devagar. Segure por um instante. Solte lentamente. Mais uma vez. Inspire como quem recebe a paz de Deus. Solte como quem entrega o peso. Relaxe os ombros. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos se estiver em um lugar seguro. E diga baixinho, Senhor, ilumina o meu caminho. Diga novamente, Senhor, ilumina o meu caminho. Agora vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta manhã. Entramos não confiando em nossa própria força, mas confiando na Tua graça. Entramos não porque somos perfeitos, mas porque somos Teus filhos. Entramos não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que o Senhor é a resposta que sustenta a nossa alma. Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado porque, antes que nossos olhos se abrissem, o Senhor já estava cuidando de nós. Antes que nossos pensamentos começassem a correr, o Senhor já conhecia cada preocupação. Antes que qualquer dificuldade surgisse, o Senhor já estava presente. Obrigado porque não existe manhã onde a Tua misericórdia falhe. Obrigado porque a Tua fidelidade se renova sobre nós. Hoje, Senhor, nós declaramos com fé: o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a força da nossa vida. De quem teremos medo? Pai, sê luz nas áreas confusas. Sê luz onde não sabemos o que fazer. Sê luz nas decisões que precisam ser tomadas. Sê luz nas conversas difíceis. Sê luz nos caminhos profissionais. Sê luz dentro da nossa casa. Sê luz na nossa mente quando os pensamentos parecem desordenados. Sê luz no nosso coração quando a ansiedade tenta ocupar espaço. Sê luz sobre aquilo que está escondido, sobre aquilo que não entendemos, sobre aquilo que parece travado. Onde houver escuridão, que a Tua luz entre agora. Onde houver medo, que a Tua presença traga coragem. Onde houver confusão, que a Tua palavra traga direção. Onde houver desânimo, que o Teu Espírito sopre vida. Senhor, nós Te pedimos por cada pessoa que começou este dia com medo. Medo de receber uma notícia ruim. Medo de perder alguém. Medo de não conseguir pagar o que precisa. Medo de fracassar. Medo de adoecer. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser forte o suficiente. Pai, toca esses medos agora. Não permitas que eles governem o coração desta pessoa. Que o medo seja colocado aos Teus pés. Que a ansiedade se curve diante da Tua paz. Que a insegurança seja vencida pela certeza de que o Senhor está presente. Em nome de Jesus, nós declaramos que o medo não será o guia deste dia. A ansiedade não será a conselheira desta pessoa. A preocupação não será a voz mais alta dentro da mente. A luz do Senhor vai guiar cada passo. A salvação do Senhor vai sustentar cada área.
a força do Senhor vai levantar esta pessoa por dentro. Pai, há pessoas que estão cansadas de lutar. Pessoas que sorriram ontem, mas choraram depois em silêncio. Pessoas que acordaram hoje tentando encontrar força para continuar. Pessoas que não querem desistir, mas também não sabem como seguir. Senhor, visita essas pessoas agora. Coloca a tua mão sobre elas. Renova o ânimo. Renova a fé. Renova a esperança. Que elas sintam, ainda que suavemente, que o Senhor está perto. Toca na mente cansada. Toca no coração ferido. Toca no corpo enfraquecido. Toca na alma que sente falta de paz. Toca no espírito que precisa ser reacendido. Pai, que a tua luz alcance lugares internos onde há muito tempo não entrava esperança. Senhor, entra nas casas representadas por esta oração. Entra nos lares onde há tensão. Entra onde há discussões. Entra onde há silêncio demais. Entra onde há cansaço emocional. Entra onde a família está tentando permanecer unida, mas sente o peso das lutas. Pai, restaura o amor. Restaura o respeito. Restaura a paciência. Restaura a comunicação. Restaura a alegria simples de estar juntos. Que a tua luz ilumine cada relacionamento. Cobre os filhos desta pessoa. Cobre os que estão perto e os que estão longe. Cobre os que estão no caminho e os que se afastaram. Cobre os que estudam, trabalham, viajam, enfrentam pressões, tentações e decisões. Senhor, vai onde os olhos dos pais não conseguem ir. Protege, guarda, orienta, toca o coração. Que nenhum filho seja perdido para a escuridão. Que a luz do Senhor alcance cada um deles. Pai, abençoa o trabalho deste dia. Abençoa quem vai sair cedo. Abençoa quem vai enfrentar trânsito, transporte, reuniões, metas, cobranças, atendimentos, esforço físico, esforço mental. Que esta pessoa não entre no trabalho carregando medo, mas carregando a tua presença. Que ela tenha sabedoria para responder, paciência para lidar com pessoas difíceis, excelência para realizar suas tarefas, proteção contra injustiças, favor diante daqueles que precisam enxergar o valor do seu trabalho. Abençoa também quem está desempregado, quem procura uma oportunidade, quem já recebeu muitos não, quem sente vergonha, pressão, medo e incerteza. Senhor, abre uma porta, prepara um caminho, envia uma oportunidade honesta. Traz direção, traz provisão, traz esperança. Que esta pessoa não seja definida por uma fase difícil. Que ela se lembre: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pai, visita as finanças, toca nas necessidades concretas, toca nas contas, nas dívidas, no aluguel, no alimento, no remédio, no transporte, nas responsabilidades. Dá sabedoria
para administrar. Dá portas para prosperar com honestidade. Dá criatividade, direção e favor. Livra esta pessoa de decisões desesperadas. Livra de caminhos errados. Livra de propostas que parecem solução, mas carregam armadilha. Que a luz do Senhor revele o caminho certo. Senhor, visita quem está enfermo. Toca o corpo. Toca os órgãos. Toca o sangue. Toca os ossos. Toca a mente. Toca o sono. Toca as emoções. Toca cada área que precisa de cura. Pai, que a pessoa que está com medo de um diagnóstico sinta a tua mão sustentando. Que quem está em tratamento receba força. Que quem está cuidando de alguém enfermo receba ânimo. Que quem sente dor não se sinta esquecido. Nós declaramos que Jesus é luz também nos quartos de hospital. Jesus é luz também nos exames. Jesus é luz também nos dias de fraqueza. Jesus é luz também quando o corpo não responde como antes. E onde Jesus entra, a escuridão não permanece do mesmo jeito. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a opressão espiritual que tenta pesar sobre esta pessoa. Todo espírito de medo, saia agora. Toda confusão, perca força agora. Toda tristeza profunda que não vem de Deus, seja quebrada agora. Toda palavra de derrota lançada sobre esta vida, seja cancelada pelo poder do nome de Jesus. Toda seta contra a mente, contra a família, contra a saúde, contra a fé, contra o futuro, caia por terra agora. O Senhor é a luz desta vida. O Senhor é a salvação desta casa. O Senhor é a força deste coração. Nenhuma arma formada contra esta pessoa prosperará. Nenhuma escuridão será maior do que a luz de Deus. Nenhum inimigo será maior do que o Senhor dos exércitos. Eu declaro sobre você, a luz de Deus está entrando no seu caminho. Eu declaro que você não será dominado pelo medo. Eu declaro que Deus está fortalecendo o seu coração. Eu declaro que a sua mente será guardada pela paz do Senhor. Eu declaro que o seu dia será conduzido pela mão de Deus. Eu declaro que portas certas se abrirão e portas erradas se fecharão. Eu declaro que o Senhor vai à sua frente e também guarda a sua retaguarda. Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra. Você não está sozinho na batalha. Você não está sozinho na casa. Você não está sozinho no trabalho. Você não está sozinho no caminho. Você não está sozinho na espera. Você não está sozinho na dor. O Senhor é a sua luz. O Senhor é a sua salvação. O Senhor é a força da sua vida. E se o medo perguntar de quem você vai depender, responda do Senhor. Se a ansiedade perguntar e se tudo der errado, responda: Deus é a minha luz. Se a escuridão disser, você não vai conseguir enxergar o caminho, responda: o Senhor ilumina os meus passos. Você que não tem mais força, você que se não tem mais força, responda: o Senhor é a força da minha vida. Pai, nós te agradecemos
porque a tua presença está neste momento. Obrigado porque a tua luz está tocando corações. Obrigado porque a tua palavra está levantando pessoas. Obrigado porque o medo está perdendo território. Obrigado porque a fé está se levantando. Obrigado porque aquilo que parecia escuro começa a receber a luz do céu. Senhor, acompanha esta pessoa durante todo o dia. Que ela não esqueça esta oração quando se levantar. Que ela não esqueça esta verdade quando o telefone tocar. Que ela não esqueça esta promessa quando o problema aparecer. Que ela não esqueça que existe uma luz sobre o caminho dela. E essa luz não vem do mundo. Essa luz vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo novamente. Com calma. Deixe essa oração repousar no seu coração. Talvez você ainda tenha coisas para resolver. Talvez o dia ainda tenha desafios. Mas agora você não entra nele do mesmo jeito. Você entra com uma palavra. Você entra com uma declaração. Você entra com uma luz. Escreva mais uma vez. Se puder, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E guarde isso dentro de você. Pai amado, que essa declaração não fique apenas nos comentários, nem apenas nos lábios, mas desça profundamente para dentro da alma. Que ela entre na mente desta pessoa como uma verdade viva. Que ela alcance os lugares onde o medo tentou construir morada. Que ela ilumine os pensamentos escuros, as memórias dolorosas, as preocupações silenciosas e as perguntas que ainda não encontraram resposta. Senhor, quando esta pessoa sair de casa, que ela saia coberta pela tua luz. Quando colocar os pés no chão, que cada passo seja guardado. Quando abrir a porta, que a tua presença vá à frente. Quando encontrar pessoas, que carregue paz. Quando ouvir palavras difíceis, que não perca o equilíbrio. Quando enfrentar ambientes pesados, que não absorva aquilo que não vem de ti. Quando sentir que o dia está exigindo mais do que ela pode dar, que se lembre, o Senhor é a força da minha vida. Pai, existem dias em que a batalha não está apenas fora, está dentro. Está no pensamento que acusa. Está na lembrança que dói. Está no medo de repetir erros. Está na sensação de que a vida avançou para todos, menos para nós. Está naquela comparação silenciosa que rouba a alegria. Está na pergunta que machuca: será que Deus ainda tem algo para mim? Senhor, responde com a tua presença. Responde com a tua luz. Responde com uma paz que não precisa de explicação humana. A tua palavra diz que Davi teria desfalecido se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E hoje nós fazemos essa mesma declaração. Nós não vamos desfalecer. Nós não vamos desistir. Nós não vamos abandonar a fé no meio do caminho. Nós cremos que veremos a tua bondade. Não apenas um dia distante. Não apenas depois de tudo terminar. Não apenas no céu, mas também na terra dos viventes. Veremos a tua bondade nesta vida. Veremos a tua mão abrindo caminhos. Veremos o teu cuidado em detalhes. Veremos respostas chegando. Veremos restauração.
veremos livramentos. Veremos portas certas se abrindo no tempo certo. Senhor, talvez esta pessoa esteja cansada de esperar. Talvez ela já tenha orado tantas vezes pela mesma situação que agora nem sabe mais como pedir. Talvez ela tenha medo de criar expectativa e se frustrar de novo. Mas hoje, Pai, reacende a esperança. Não uma esperança ingênua, não uma esperança vazia, mas uma esperança firmada no teu caráter. Porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não promete para esquecer. O Senhor não começa uma obra para abandonar pela metade. Pai, fortalece quem está em processo. Quem ainda não chegou onde deseja. Quem está caminhando pelo deserto. Quem olha ao redor e vê pouca evidência de mudança. Quem sabe que Deus falou, mas ainda não vê o cumprimento. Senhor, ensina essa pessoa a esperar sem perder a alma. Ensina a esperar sem endurecer o coração. Ensina a esperar sem se comparar. Ensina a esperar trabalhando, orando, obedecendo e confiando. Porque esperar no Senhor não é ficar parado em desespero. Esperar no Senhor é caminhar com fé enquanto Deus trabalha no invisível. É plantar mesmo sem ver a chuva. É obedecer mesmo sem entender tudo. É permanecer mesmo quando a emoção oscila. É dizer, Pai, eu não vejo tudo, mas confio em Ti. Senhor, nós pedimos por coragem. Coragem para fazer o que precisa ser feito. Coragem para perdoar quando for hora de perdoar. Coragem para pedir perdão quando for necessário. Coragem para sair de lugares que estão destruindo a alma. Coragem para entrar nas portas que o Senhor abriu. Coragem para dizer não ao que parece bom, mas não vem de Ti. Coragem para dizer sim ao Teu chamado, mesmo quando parece grande demais para nós. Dá coragem à pessoa que precisa recomeçar. Recomeçar depois de uma perda. Recomeçar depois de uma separação. Recomeçar depois de uma queda. Recomeçar depois de uma fase de vergonha. Recomeçar depois de ter sido decepcionada. Recomeçar depois de sentir que perdeu tempo. Senhor, mostra a ela que, nas Tuas mãos, recomeço não é sinal de fracasso. Recomeço pode ser sinal de graça. Pode ser o lugar onde a luz volta a entrar. Pai, dá coragem à pessoa que precisa enfrentar uma conversa difícil. Que ela não vá movida pela raiva, mas pela verdade em amor. Que ela não seja dominada pelo impulso, mas guiada pelo Espírito Santo. Que ela saiba falar com firmeza sem ferir. Que saiba ouvir sem se perder. Que saiba reconhecer o que precisa mudar. Que essa conversa, Zé, fia de Ti, seja um instrumento de cura e não de destruição. Dá coragem a quem precisa tomar uma decisão profissional. A quem sente que o lugar onde está já não comporta mais o propósito que o Senhor plantou. A quem tem medo de mudar. Medo de tentar. Medo de falhar. Medo de ser julgado. Senhor, abre os olhos. Mostra o próximo passo. Não precisa mostrar toda a estrada de uma vez. Pai, apenas ilumina o próximo passo.
Porque quando o Senhor ilumina o próximo passo, nós podemos obedecer com paz. Dá coragem a quem está enfrentando oposição. Pessoas que não entendem. Pessoas que criticam. Pessoas que diminuem. Pessoas que falam palavras de desânimo. Pai, guarda o coração desta pessoa, para que ela não deixe a voz dos outros ser mais alta do que a tua voz. Que ela não viva tentando provar valor para quem não consegue enxergar o que Deus colocou nela. Que ela descanse sabendo que ser aprovado por ti é mais importante do que ser compreendido por todos. Senhor, que a luz do Salmo 27 entre nas áreas de sombra, que entre no passado, que entre nas lembranças, que entre nas feridas familiares, que entre nos medos antigos, que entre nas palavras que foram ditas e nunca esquecidas, que entre na sensação de abandono, que entre na vergonha, que entre na culpa, que entre em tudo aquilo que esta pessoa tentou esconder até de si mesma. Porque quando a tua luz entra, ela não vem para humilhar. Ela vem para curar. A tua luz não expõe para destruir. Ela revela para restaurar. A tua luz não aponta feridas para condenar. Ela toca feridas para sarar. Então entra, Senhor. Entra com mansidão. Entra com poder. Entra com amor. Entra com verdade. Entra como Pai. Pai, nós declaramos que a escuridão não governará esta mente. A escuridão da tristeza não governará. A escuridão do medo não governará. A escuridão da confusão não governará. A escuridão da amargura não governará. A escuridão da incredulidade não governará. Porque o Senhor é luz. E onde a luz do Senhor brilha, as trevas perdem autoridade. Senhor, cobre esta pessoa com proteção espiritual. Que toda seta enviada contra a sua mente caia por terra. Que toda palavra maldosa lançada contra a sua vida seja cancelada. Que toda intenção escondida de prejudicar seja exposta ou impedida. Que todo caminho de engano seja fechado. Que toda armadilha seja desfeita. Que todo laço seja quebrado. Que todo plano das trevas seja frustrado pelo poder do nome de Jesus. Cobre a casa. Cobre a família. Cobre os filhos. Cobre o casamento. Cobre os pais. Cobre os irmãos. Cobre os amigos próximos. Cobre todos aqueles que esta pessoa ama e que carrega em oração. Que o anjo do Senhor acampe ao redor dos que te temem e os livre. Que haja livramento na ida e na volta. Livramento no trânsito. Livramento no trabalho. Livramento nas decisões. Livramento nos lugares onde a pessoa nem sabe que precisa ser protegida. Senhor, coloca paz no coração de quem se preocupa com alguém que está longe. Um filho longe. Uma filha longe. Um esposo viajando. Uma esposa trabalhando. Um familiar em outro país. Alguém no hospital. Alguém nas ruas. Alguém emocionalmente distante. Pai, vai onde esta pessoa não pode ir. Toca onde ela não pode tocar.
Fala onde ela não pode falar. Protege onde ela não pode proteger. Que ela descanse sabendo que o teu braço alcança qualquer distância. Pai, agora nós pedimos que o desejo de Davi também seja o nosso desejo, habitar na tua presença todos os dias da nossa vida. Não apenas buscar o Senhor quando estamos desesperados. Não apenas correr para ti quando o problema aperta. Não apenas lembrar de orar quando o medo cresce. Mas viver perto. Viver na tua casa. Viver com o coração voltado para o teu rosto. Viver contemplando a tua beleza mesmo em dias comuns. Ensina esta pessoa a... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Amar a tua presença mais do que ama as respostas. Ensina a buscar o teu rosto antes de buscar a tua mão. Ensina a descansar em quem tu és, mesmo antes de receber o que está pedindo. Porque quando o Senhor se torna a nossa maior busca, as outras coisas encontram seu lugar. Quando a tua presença se torna o nosso refúgio, o medo já não tem o mesmo poder. Pai, nós não queremos apenas uma oração bonita nesta manhã. Queremos uma vida iluminada por Ti. Queremos que esta oração continue acompanhando esta pessoa enquanto ela caminha, trabalha, conversa, espera, decide e enfrenta. Que esta palavra volte durante o dia como uma chama acesa por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando o medo vier, que ela diga: a quem temerei? Quando a insegurança vier, que ela diga: o Senhor é a força da minha vida. Quando a dúvida vier, que ela diga: eu verei a bondade do Senhor. Quando a espera pesar, que ela diga: espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que o seu coração será fortalecido.
Eu declaro que a sua fé será renovada. Eu declaro que a sua casa será alcançada pela luz de Deus. Eu declaro que os seus caminhos serão iluminados. Eu declaro que a sua mente não será morada do medo. Eu declaro que a sua boca vai confessar esperança. Eu declaro que os seus passos serão guardados. Eu declaro que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai desfalecer. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai se render à escuridão. Você não vai aceitar como destino aquilo que Deus chamou de passagem. Essa fase não é o fim da sua história. Essa luta não é maior do que o seu Deus. Essa noite não é eterna. A luz do Senhor está nascendo sobre a sua vida. Pai, obrigado porque Tu és a nossa luz. Obrigado porque Tu és a nossa salvação. Obrigado porque Tu és a força da nossa vida. Obrigado porque podemos entregar o medo e receber coragem. Obrigado porque podemos entregar a confusão e receber direção. Obrigado porque podemos entregar o cansaço e receber renovo. Obrigado porque podemos entregar a escuridão e receber luz. Senhor, que esta pessoa caminhe hoje com uma nova postura espiritual. Não com arrogância, mas com confiança. Não com dureza, mas com firmeza. Não com medo, mas com fé. Que ela se lembre de endireitar o corpo, respirar fundo e declarar: o Senhor é a força da minha vida. Que essa verdade mude a forma como ela entra nos lugares, como responde aos desafios, como lida com as pressões e como enfrenta as notícias do dia. Agora, meu irmão, minha irmã, respire mais uma vez. Receba essa paz. Não volte correndo para a ansiedade. Não entregue imediatamente sua mente ao barulho. Fique mais alguns segundos na presença de Deus. Sinta a verdade se assentando por dentro. O Senhor é a sua luz. O Senhor é a sua salvação. O Senhor é a força da sua vida. E agora eu quero lhe entregar uma prática simples para levar esta oração com você ao longo do dia. Sempre que o medo tentar entrar, antes de alimentar o pensamento, antes de imaginar o pior, antes de se desesperar, pare por um instante e diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diga devagar. Diga com fé. Diga até sua mente lembrar quem está no controle. Quando uma situação parecer grande demais para você, diga: o Senhor é a força da minha vida. E, se puder, endireite a postura. Levante a cabeça. Respire fundo. Não porque você é forte sozinho, mas porque Deus é a sua força. Quando a espera parecer longa demais, diga: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Repita isso até a esperança voltar a respirar dentro de você. Porque a fé muitas vezes não começa gritando. Às vezes, ela começa como um sussurro. Mas um sussurro de fé pode ser mais forte do que muitos gritos de medo. E procure, ainda hoje, um momento de silêncio diante de Deus. 5 minutos, se for tudo o que você tiver, antes de dormir, antes de sair, durante uma pausa, em algum canto simples. Não vá apenas pedir,
vai estar com ele. Diga: Senhor, eu quero contemplar a tua presença. Porque foi isso que sustentou Davi. Não foi apenas a ausência de inimigos, foi a presença de Deus no meio deles. Agora vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta oração trouxe luz para a sua manhã, se ela fortaleceu seu coração, você pode apoiar este canal de forma livre e espontânea para que estas mensagens continuem alcançando pessoas que estão começando o dia com medo, tristeza ou ansiedade. Não faça nada por pressão. Faça apenas se Deus tocar o seu coração. O mais importante é que esta palavra permaneça viva em você e alcance outros através de você. Leve estas 3 frases para o seu dia. O Senhor é a minha luz. Eu não serei governado pelo medo. Eu verei a bondade de Deus. Repita essas frases quando sair de casa. Repita quando o dia ficar pesado. Repita quando a mente tentar voltar para a escuridão. Repita quando precisar se lembrar de que Deus está com você. E pense agora em uma pessoa que precisa ouvir esta oração. Alguém que está com medo. Alguém que está passando por uma fase escura. Alguém que precisa de luz, salvação e força. Envie esta oração para essa pessoa pelo WhatsApp. Às vezes, uma mensagem simples, enviada na hora certa, se torna uma resposta de Deus no coração de alguém. Que o Senhor abençoe a sua manhã. Que Ele ilumine o seu caminho. Que Ele guarde a sua entrada e a sua saída. Que Ele fortaleça o seu coração. Que Ele coloque paz na sua mente. Que Ele proteja a sua família. Que Ele abra portas certas. Que Ele feche caminhos perigosos. Que Ele transforme o medo em fé e a escuridão em testemunho. Vá em paz. Vá com fé. Vá com a certeza de que você não caminha sozinho. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.